Bem, eu prometi 2 vídeos sobre a derrocada americana, sobre o fim dos Estados Unidos. Então, eu vou fazer esse primeiro econômico junto com uma reflexão. Amanhã ou essa semana eu faço militar, provando tudo que eu falo aqui. Os Estados Unidos primeiro tomou uma grande naba, porque em 1991, com o fim do muro, com a queda do muro, com o Gorbachev, o traidor, que traiu o povo soviético, o povo russo, destruiu a União Soviética, os Estados Unidos se sentiu hegemônico no mundo. E foi verdade. Durante 20 anos ou mais, os Estados Unidos foram hegemônicos no mundo. Foi o período, efetivamente, de mando de campo. E, nesse meio tempo, o que aconteceu? Os Estados Unidos gastou rios de dinheiro em custeio, em manter essa máquina imunda de guerra e, ao mesmo tempo, gastou fortunas em armamento vagabundo, que não presta, em drones de lata, de papelão, aviões que não voam, helicópteros que não funcionam, porta-aviões fudidos, cruzadores na merda e por aí vai. Hoje os Estados Unidos é um país falido, mesmo com toda sua pujança econômica. Como eu já falei aqui, deixar bem claro, os Estados Unidos têm menos de 1% das reservas de petróleo, tem 4% da população mundial e consome 22% do combustível fóssil do planeta. A métrica não fecha. É um país assimétrico. Não dá para sustentar uma praga dessa. Uma verdadeira praga. Uma erva daninha sobre o planeta, que vive disso aqui. Da miséria alheia. Os Estados Unidos está falido. Deve mais de 100% do seu PIB. Destruíram economicamente o país, porque em 2018, pela primeira vez desde 1971, quando foi criado o petrodólar, né, lá com os amigos, os árabes, com a família árabe lá, com os ditadores árabes, mas lá eles não são ditadores não, lá eles são democratas. Lá a mulher não pode dirigir, não pode andar ao lado do marido, não pode mostrar o rosto, mas lá é uma democracia. Lá tem que se respeitar, lá é do jeito deles lá, que eu até concordo. É isso que eles pensam? Ótimo. A Arábia é para os árabes, não tem problema nenhum não. Mas lá eles são parceiros, são comparsas. Eles criaram isso depois que o Charles de Gaulle destruiu o dólar padrão ouro. Por isso que Charles de Gaulle, mesmo sendo um cara de direita, é odiado pelos livros de história, é visto como genocida na Argélia, quando da independência da Argélia. É verdade. Ou foram até genocida mesmo. Não foram mais nem menos que os outros países coloniais. Todos eles. Mas a França ficou amaldiçoada porque ele mandou a OTAN tomar no rabo, mandou os Estados Unidos tomar no rabo e encheu os navios franceses de dólares e foram para os Estados Unidos pegar ouro. E essa brincadeira foram 10 bilhões de dólares na época, que deve dar 50 ou 60 ou 100 bilhões de dólares hoje. Então os Estados Unidos parou com aquilo. Teve que acabar com o padrão ouro, criado em Bretton Woods em 44, e simplesmente acabar com a farsa. Inclusive dizem as más línguas na Deep Web que 80% daquele ouro que existe estocado no Fort Knox, na realidade são barras de ferro pintadas ou laqueadas a ouro por fora. Aquele ouro não existe. O que eu acredito muito bem nisso. Tá? Então é o seguinte, hoje os Estados Unidos têm 50 mil pontes caindo. 3/4 das rodovias americanas estão esburacadas, fodidas e precisando de conserto. Todas as hidrelétricas estão assoreadas. Os problemas estruturais dos Estados Unidos são enormes. São 50 mil pontes ou viadutos em ruínas. Ou seja, estruturalmente os Estados Unidos está fudido. Nunca esteve tão pobre internamente. O que há é concentração de riqueza, coisa que nos Estados Unidos era menor. Em 1976, todos os dados que eu falo, gente,
eu estou falando aqui sem ler, sem nada, eu não tenho culpa que eu tenho boa memória. Tá? Mas os dados que eu falo, você pode ir lá procurar no Google, não tem problema não. Em 1976, a dita classe média americana, aquela que vendia para o mundo aquele American Way of Life, aquela família espacial bonitinha, que a mãe fazia bacon, que se fantasiava toda e ia para a cozinha, que negócio bonito, né? Que a gente via em filme. Afinal, tudo tem que ter começado em algum lugar, né? O bombardeio começa em algum lugar. Então, eles tinham 26% da riqueza. Hoje, essa classe média, esse núcleo duro da classe média tem 9% da riqueza. É uma queda do caralho. O americano agora tem que trabalhar em 3, 4 empregos para se fuder e manter aquele padrão de vida e poder ficar pagando tudo que ele deve. E vão de bolhas em bolha. E as bolhas vão explodindo e eles vão tapando outras. Só que cada vez está mais difícil, porque os outros estão comendo pela beirada. Então hoje, os Estados Unidos, na parte econômica, hoje eu não vou abordar a parte militar não, porque a parte militar é um pouco mais complexa. E a parte militar eu tenho o programa também todinho pronto aqui na minha cabecinha e posso botar tudo isso aí. E isso daí leva essa situação drástica dos Estados Unidos, agora é uma superpotência, não tenha dúvida. Tem 40% das ogivas nucleares do mundo são americanas, outras 40% são russas, outros 20%, não chega a 40%, é mais, é assim tipo, acho que 43% são dos americanos, 44% são dos russos e os outros 12% ou 13% são de todos os outros países juntos. É uma coisa assim. Quem vem em terceiro é a França. São assim são acho que 6.600 ogivas na Rússia, são 6.300 nos Estados Unidos, e em segundo lugar vem a França com 300. Depois a Inglaterra com 250, a China com 200, Israel tem 80, no final, na rabeira, tem a Coreia do Norte com 15, é assim mais ou menos. Os números são astronômicos lá, então isso daí eu vou tratar de outra forma. Agora, é uma superpotência, tem capacidade de devastar o planeta? Tem, só que tem uma coisa, a capacidade que ela tem de devastar o planeta hoje é limitada. É limitada exatamente isso aí vai se completar no que eu vou falar no vídeo militar. Agora, é uma fera ferida e, lamentavelmente, arrasta atrás de si 70, 80 países que a gente não entende a que ponto chegou a humanidade. Eu posso explicar como nós chegamos aí, mais ou menos, mas a que ponto chegou a humanidade de ver um palhaço daquele, porque o Donald Trump é um palhaço. Se olhar para ele, é um palhaço. Ele é um caricato, ele é uma caricatura dele mesmo. Ele é o alter ego dele mesmo, é o palhaço Krusty. Ele falando, dá para ver que ele está representando. Ele é uma pantomima. Ele hoje fez uma declaração lá, a ajuda humanitária que eles estão oferecendo. Se você é bolsominion, você fica aqui e aprende. Aprende que eu ensino. Eu sou diferente desses outros canais que dizem que... Primeiro que eu não sou um canal de esquerda, nem sou de direita. Eu sou um canal nacionalista. Eu queria que você tivesse vergonha na puta da tua cara e você pensasse num país. Não vem para mim, não vem aqui me apresentar como me apresentaram hoje, um folhetim da Nova Zelândia. O Brasil não tem que aprender porra nenhuma com a Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem a população de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Silva Jardim, Petrópolis, Teresópolis e Magé. Pronto, acabou a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é o seguinte, os aborígenes que tinham lá, eles mataram. O resto são ingleses, são europeus. Aqui não. Aqui o meu avô não era escravo, mas o avô do meu filho, a bisavó e o bisavô do meu filho eram escravos. Aqui nós importamos 10 milhões de negros que vieram à força para o Brasil. Eu não estou puxando o identitarismo, não. Eu estou puxando a realidade. São irmãos nossos. São irmãos nossos, todos nós aqui. Então nós temos um desnível social, filha da puta, e temos 205 milhões de habitantes. A nossa história é outra. Então não adianta vir com um panorama econômico aqui, querendo dar aulinha para mim, não.
Senta e aprende. Eu quero saber o que leva um ser humano, um imbecil, uma nação, a seguir um filho da puta desses. O que leva a isso? O que faz um povo perder a própria identidade, a própria vergonha na cara, a capacidade de se olhar no espelho e falar, eu sou foda. Porque eu, Rubem Gonzalez, eu sou foda. E se você não é foda, é porque você é um fudido. Você é um merda. Eu sou foda. O meu município é foda, o meu estado pode ser foda, o meu país pode ser foda. Mas ele tem que pensar como eu penso. Então não tem que passar aí atrás de palhaço nenhum, não. Como uma nação a rastro, com esse porra desse governo de merda que nós colocamos aí para servir de capacho. Aí vem idiota aí, imbecil, achar que o Bebiano vai derrubar um governo. Como tem um colega lá que comentou ontem no vídeo, com muita particularidade. Tá? É isso mesmo. Depois de fazer isso tudo e terem botado aquele poste, aquele saco de bosta da Dilma, tá? Botar aquela merda lá para acabar de destruir o país, para deixar o caminho certo. E depois de fazerem tudo isso aí, do Moro prender o Lula e vir como ministro da Justiça, é tudo um grande circo, gente. Se a gente fosse assistir um filme chamado Brasil, no cinema, a gente se levantava no meio e falava assim, não, é impossível, isso está acontecendo. Eu não vou embora porque isso é inverossímil. Eu não aguento ver isso, não. A maioria levantaria e ia embora, mas no Brasil acontece. Então você acha que o Bebiano vai derrubar esse governo? Esse governo já está derrubado, gente. Esse governo pertence a outros. O que a gente pode fazer é enfraquecê-lo. Entenda isso. Então, os Estados Unidos acabaram economicamente, estão fodidos. Não tem mais onde passar cheque sem fundo. Rússia, Turquia, Cazaquistão, Índia, China, Irã, todos eles pararam de negociar com dólar. O dólar mergulhou. O dólar, pela primeira vez desde 1971 até 2018, faz as contas de vocês aí, porque eu não estou aqui vindo fazer conta para ninguém, porra. Então é o seguinte, pela primeira vez o dólar deixou de ser a principal aplicação dos bancos centrais dos países pelo mundo. E a última cravada nas costas vem da própria Europa, da comunidade europeia, que já está pronta a abandonar o dólar. Se a comunidade europeia abandonar o dólar, acabou, economicamente acabou. O próprio Putin falou outro dia, eu ri muito, ele falou assim, a gente come pela beirada, tuc, 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 ele ensinando como a galinha come. Eles não vão bater de frente. Aí você vê esse palhaço desse Trump fazendo aí uma série de ameaças que não tem culhões para cumprir, não tem. Vai lá e cumpre. Arrasa com... Eu lembro até hoje quando eu falei arrasa com Cuba, arrasa com Maduro, arrasa. Mas não vai sair barato, não. Não vai sair barato. E o pior de tudo, esses porra podem destruir o planeta. Não vão destruir o planeta. Entenda bem. Ninguém vai destruir o planeta. Vamos destruir nós, quem vive no planeta. Quando a gente fala que o ser humano tem a capacidade de destruir o planeta, gente, não faça me rir, não. Se juntar todas as bombas atômicas, todo o arsenal nuclear, todas as bombas que já foram detonadas na história da humanidade, juntar tudo, um asteroide com 15 quilômetros de diâmetro, que foi aquele que dizem que caiu no Golfo do México, tem 100 milhões de vezes mais potência que todo esse arsenal que eu falei. Então é o seguinte, se pegar toda a capacidade nuclear do planeta Terra, o máximo que ela pode fazer é explodir uma penínsulazinha do Catar ali, aquele negocinho ali, um pequenininho ali, só. É um arranhãozinho, uma casquinha de ferida. A gente pode morrer por radiação, por outras coisas, alguns vão sobreviver. Alguém tem que explicar por que tem pirâmides ali. Vocês acham, como eu já falei aqui várias vezes, vocês acham que aquelas pirâmides foram feitas por aqueles caras? Você acha que aquele pessoal mexeu 60 toneladas? Teve até um amigo aqui, que está sempre aqui comentando, que falou que discorda de mim. Discorda de mim, sabe por quê? Porque ele nunca carregou um bujão de gás. Ele não sabe o que é carregar 100 sacos de cimento. Ele nunca movimentou uma peça de 3 toneladas. Que dirá de 60 toneladas, de 100 toneladas por 800 quilômetros sem roda, sem polia. Não, é porque eles tinham a tecnologia. Tinha. Eles faziam um chá certinho, misturavam juta com um pouco de areia, com mijo de camelo, mas nas proporções certas, jogavam em cima e aquilo ali ficava perfeito, levantava voo. Aí depois eles pegavam folha de urtiga, misturavam com mais 2 folhas, passavam e ficava tudo polido.
tranquilo. Aquilo é a única coisa da nossa humanidade aqui que ficará depois de 10 mil anos, depois de 15 mil anos, bote aí 15 mil anos, bota 5 mil anos de lambuja, vai ser a muralha da China, que é de pedra, e o Monte Rushmore, lá com a face dos caras. Não vai ficar mais nada. Aí sabe o que vai acontecer? Daqui a 500 mil anos, que é uma poeira no universo, na história do nosso planeta, né, do universo, que é uma poeira também, vão chegar especialistas de uma nova civilização e vão dizer que foram os índios dedo no cu, da tribo dos dedos no cu, que moravam ali, que fizeram aquilo ali com um pedaço de pedra, batendo pedra uma na outra. Tá? Então é isso aí. Isso aqui não é a primeira vez que vai para o saco. Não é a primeira vez que uma humanidade, que uma civilização vai para o saco. E nós estamos próximos disso. E pior, por loucura, por seguir insanidade. O que um país tem que se meter na vida do outro? Só porque eu já falei que eu quero fazer um vídeo aqui especial sobre as duas palavras mágicas, as duas palavras-chaves que sintetizam a porra toda. Vocês têm que ouvir de um analfabeto, porque o pessoal aqui que se diz filósofo gosta de ficar falando merda. Então, como os caras falam merda, tem que vir um analfabeto para falar alguma coisa que se aproveite. Então é o seguinte, a palavra Deus e a palavra diabo na Terra. Vocês querem saber a síntese? Então eu vou dar para vocês. A palavra Deus significa empatia. Eu vou fazer um programa só sobre essas duas palavras, tá? Eu vou conseguir fazer, mesmo sendo filósofo, mesmo sendo um bosta. É o seguinte, a primeira palavra se chama empatia. Empatia é Deus. Quando você pratica empatia, você está sendo Deus. Deus. Agora, quando você pratica o hedonismo, aí é o diabo. Estou sendo bem pastor da Universal, né? Mas é o jeito fácil de falar. Tá? Então é o seguinte, Deus e o diabo. Deus é a empatia e o diabo é o hedonismo. É isso aí que leva 4% da população tem que comer 22% dos combustíveis fósseis e depois dizer para você, oh, no problem, nós produzir energia de ventilador, a gente óleo, aeróleo, plaquinha solar, motorzinha elétrica. Então é o seguinte, não, eles precisam de petróleo, precisam disso, precisam arrumar uma guerra, mas estão precisando arrumar uma guerra e não ser destruído. E de roldão está arriscado a gente ir tudo para o saco, a gente se fuder inteiro, enquanto vocês estão aí igual idiotas, atrás de Bebiano, pensando em impeachment de Bolsonaro. Bolsonaro não é um nada na história, é uma poeira da estrada. A gente não sabe nada da vida, não sabe nada. A única coisa que eu sei é que a gente está próximo de um cataclismo. Está próximo de praticamente acabar tudo. Isso por causa disso. Como você imagina um país soberano que cuida da própria vida, como cuida a Arábia Saudita lá, com um tribunal de clérigo matando os outros? Ou seja, religiosos ocupando o lugar da justiça, condenando e decapitando pessoas em praça pública. Isso tudo é aceito. O outro dia o Khashoggi, um jornalista, entrou dentro da embaixada da Arábia Saudita, que é território saudita na Turquia. O cara foi morto e retalhado. O que esse vagabundo desse palhaço Trump, esse palhaço Crust, tá? Com aquele topete, aquela cara de retardado, de débil mental, que toda vez que vai bater de cara com o Putin, toma no cu, tem que chupar a piroca do Putin e ficar de quatro. Tá? O que esse débil mental, esse palhaço, esse alter ego do Crust, tá? O que isso tem para falar disso? Estão querendo dar ajuda humanitária à Venezuela. Oh, mas que legal! A Inglaterra rouba 1 bilhão e 400 milhões de dólares em ouro. Eles roubam 10 bilhões de dólares em dinheiro da PDVSA. Aí vão para lá dar 20 milhões em comida estragada, em merda, em bosta, ajuda humanitária. Bicho, se eu sou presidente daquela porra, eu já tinha tacado fogo naquilo ali. Que eu, voltando lá atrás, uma vez o Roberto Dávila foi entrevistar o Fidel Castro pela Rede TV, pela Manchete na época, né?
agora é Rede TV, que é a TV vagabunda, é o seguinte, era a TV Manchete, e ele virou e falou assim, mas os Estados Unidos tem lá, existe no YouTube a entrevista inteira, mas a certa altura do campeonato, não sei em que parte mais ou menos, fala, mas os Estados Unidos pode destruir Cuba. Fala assim, pode distribuir centenas de vezes. Ele pode destruir Cuba, mas ele não pode dominar Cuba. Cuba não dá mais para ser dominada. E hoje a Venezuela parece ir para o mesmo caminho. Apesar que eu já teria pego aquele Guaidó e já teria fuzilado ele. Teria pego aquela Assembleia inteirinha e eu já teria transformado aquela porra ali numa república socialista, teria dado metade do país para a Rússia e para a China e foda-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Então é o seguinte, é isso aí que acontece. Os países todos em volta, inclusive o Brasil, se prestando para esse papel, países miseráveis, explorados, com o povo na merda, fazendo revisão interna, tratando seu povo como gado, como lixo, e aí você ainda vê o idiota batendo palma. Mas isso tudo tem uma explicação. A explicação é a ignorância, a explicação é porque nem todo mundo teve um senhor modesto, que foi o meu pai, para me ensinar. Eu, com 11 anos de idade, qual era a minha cultura? Fred Flintstone, Barney Rubble, olha os nomes. Tá? Eu não conheci, o meu bandido herói era Billy the Kid, não era Lampião, tá? Era Bat Matterson, era a porra toda. Esse era o herói. Eu nunca ouvi falar, eu fui ouvir falar em Madame Satã, o gay bom de Gillette, o caralho, tá? Naquela época não era gay, naquela época era viado mesmo. Tá? E é o seguinte, metia porrada em 4, 5 policiais ao mesmo tempo, caralho, vivia na Lapa. Procurem aí, Madame Satã. Então eu não conhecia nem os bandidos daqui. Tem um estudo que mostra que é o seguinte, os Estados Unidos ganhou todo mundo por Hollywood. Foi essa cultura. Foi isso aí. Se vocês repararem, o capeta tem a cara do Lenin. O demônio, eu aprendi, eu fui crescendo com o demônio tendo a cara do Lenin. Vermelho era demoníaco. O diabo é vermelho. O inferno é vermelho. O inferno tem a cara do Lenin. Quando eu via o Lenin e via o capeta, eu falava assim, cara, separado na maternidade. Não tenha dúvida. Quando acabou a Segunda Guerra, em 1948, na França, 90% da população, da juventude, acreditava a vitória da Segunda Guerra às Forças Vermelhas, ao Exército Vermelho, à Rússia. Agora, há 3 anos atrás, menos de 10% fazem isso. Por quê? É a cultura de massa. Quando eu comecei a enxergar isso, meu pai falou, senta aqui, filho, que eu vou te ensinar umas coisas. Aí eu descobri que o demônio da Rússia, da União Soviética, é um demônio sem perna, sem braço, sem tentáculo, sem porra nenhuma. Porque os Estados Unidos, o bonzinho, tem 800 bases pelo mundo. Os Estados Unidos é bonzinho, tá doido para salvar a Venezuela, mas quando os Hutus mataram 1 milhão de Tutsi na África subsaariana, ali pelos idos dos anos 90, ninguém fez nada. Quando na Libéria o pessoal... Aí sim, ó, gente, inclusive eu quero deixar um convite aqui para o pessoal que é anarcocapitalista. É o seguinte, vocês compram uma bandeirinha da Libéria. A Libéria pratica anarcocapitalismo, o Haiti também. São 2 lugares bons para vocês irem. O anarcocapitalismo na Libéria é total. Total. Você pode fazer o que você quiser, tudo. Inclusive no anarcocapitalismo você pode ser bandido. Eu, por exemplo, no anarcocapitalismo, compraria um fuzil e seria bandido. Porque bandido não é crime no anarcocapitalismo, porque não existe Estado. Não existe a regulação do que é bom ou é ruim. Bom, mal, ruim. Não existe. Tudo é empreendedorismo. Eu vou empreender em tomar dinheiro de quem ganha o dinheiro. O cara ganha o dinheiro, eu vou lá e tomo dele. Ele não pode fazer nada. O que ele pode fazer é me enfrentar. Mas ele é cuzão, não vai me enfrentar. Porque eu vou montar uma milícia e eu vou lá roubar dele. Entendeu? Então é o seguinte, a Libéria é assim. A Libéria, o cara andava na rua e o cara chegava, manga curta ou manga longa? Você falava assim, manga curta, o cara cortava teu braço na altura do ombro. Se fosse manga longa, o cara era mais legal, cortava só seu antebraço. Viu? No facão. Sem anestesia, sem nada, não precisa nada. Tá vendo? Que lugar bacana. Os Estados Unidos não fez nada. 45% da população da Colômbia, onde está aquela ajuda humanitária, o povo está abaixo da linha da miséria.
Pode dar ali mesmo. Pode começar a fazer, quebrar os ovos, botar para fritar o bacon, que o pessoal tá ali para comer. Aí é o seguinte, você vê países e nações atrás de um palhaço desse que não tem nada para oferecer. O mundo enlouqueceu, isso é um vírus, isso é doença. Eu simplesmente, não dá para mim, eu devo ser vetor, eu posso transmitir, mas eu mesmo não me contamino. E como eu, poucos, porque a maioria se contamina. Você vê idiotas aqui, essa turma criada nessa cultura americanista idiota, sonhando em ir para Disney para pagar um boquete para o Mickey, chupar o pau do Pato Donald, dar o cu pro Pateta. Essa turma aqui, esse bando de idiota que vem falar que a Venezuela é uma ditadura. E que fosse, é problema dela, foda-se pra lá. Eu quero de prazer, de coração, que a gente entre em guerra mesmo, que essa porra exploda toda. Como disse o outro, vocês podem acabar com a gente, mas dominar a gente. O cara tá falando assim, os militares é o seguinte, vocês voltem, se rendam, porque senão o quê? Cara, cada um só morre uma vez. A morte é individual. A morte trágica coletiva é para quem vê. O cara viu lá na tsunami, tinha 1 milhão de mortos, mas cada um daqueles só morreu uma vez. As pessoas morrem individualmente. Cada um cumpre a sua jornada e morre. Agora, vai morrer muito americano. Isso se não houver o juízo final. O ser humano está a 2 segundos. Como eu já falei, já repeti aqui. 4 bilhões e meio de anos, 40 mil anos, que é essa civilização que nós estamos aqui, significa 2 segundos num dia. Analogicamente, se o período de vida do planeta for 24 horas... desde que ele que apareceu até agora, ou a idade que projetam que a Terra tenha, nós estamos a 2 segundos aqui. E nesses 2 segundos, nesses 40 mil anos, só nos últimos, se não me engano, 6 minutos, é que nós mudamos alguma coisa no planeta. Porque desses 40 mil anos, 39.800 anos foi caminhando. A nossa progressão geométrica começou há 200 anos atrás. É nesses últimos 200 anos que nós viramos superpotência, capacidade de destruição, máquinas, tudo. Até ali a gente carregava tudo nas costas. Ou então dizia que meia dúzia ou 20 mil pessoas empilharam 2,5 milhões de pedras com a precisão que hoje você não consegue fazer nem com teodolito laser. Os caras fizeram no cuspe. E tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita no Trump. Tem gente que acredita nos Estados Unidos. Então é o seguinte, só ver um palhaço desse causa engulho. O melhor de tudo é que essa porra tá indo pro saco. Agora, é aquele negócio, não acoe um gato dentro de um banheiro. Quando você colocar o inimigo num canto, dá uma saída para ele. Agora, não pode dar isso que está acontecendo aí com esse palhaço de circo. Porque isso foi humilhado de várias formas e quando eu complementar na parte militar, vocês vão ver. Fica por aqui, eu estou fazendo isso de madrugada, porque estou sem sono, com a dor no pé, tá? Essa daqui é a primeira parte econômica, já um pouco, né? Ideológica também, ideológica a partir do momento que eu faço um viés da situação, dessa desgraça, dessa tragédia, desse câncer para a humanidade, que lamentavelmente muitos seguem. Depois eu meto a militar e a gente acaba tudo. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer, com certeza.